Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos mantém sempre na constância. Ele disse: sejais constantes, perseverai. A partir do novo nascimento, como nova criatura, é necessário constância, é necessário para não cair, para não retroceder na mesma condenação, a saber, o pai da mentira, que é assassino desde o princípio. É necessário perseverança. Para isso, é necessário desejar o leite puro espiritual, que se recebe ainda como recém-nascido, que ainda não tem o espírito de poder e de equilíbrio. Ainda está a gatinhar, a dar os primeiros passos. É necessário sair da condição do leite puro espiritual para um alimento sólido, aonde se alcança o discernimento e a constância, se discernem os espíritos e se consolida como adultos, aonde, segundo as atitudes infantis, está sempre inconstante. Mas uma vez que se alcança como adultos e num alimento sólido, deixa as atitudes infantis e se discorre como adultos. Mas sempre se começa como recém-nascidos no leite puro espiritual. Mas para consolidar a casa, para alcançar o espírito de poder, de equilíbrio, de intrepidez, e assim como o dom de justiça, é como adultos. Muitos não compreendem o que vem a ser o dom de justiça, porque só se alcança o dom de justiça no estado como adultos, num alimento sólido, aonde se alcança o discernir, o discernimento e se consolida a casa. Se viver na inconstância e sempre no alimento líquido, estão sujeitos à condenação, porque vive na inconstância, como a palavra diz, estão sempre sendo conduzidos de um lado para o outro e inconstantes, segundo a palavra diz, são como folhas levadas de um lado para o outro, assim como não se alcança o discernir, nem se persevera. O discernimento é algo que se alcança com a maturidade, aonde não se permite ser seduzido e tampouco enganado por algo que é falso. Nós temos o discernimento e, segundo o Senhor, o mesmo Espírito que nos concede o dom de ensino, é o mesmo que a palavra diz que penetra o íntimo a ponto de conhecer o íntimo, de conhecer a intenção da mente e do coração. Por isso é necessário sempre alcançar a maturidade. A palavra diz que se até mesmo os escolhidos não ficassem firmes no discernimento, poderiam ser enganados. Porque a palavra diz que não se é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Assim como a palavra nos ensina que ai daquele que diz que é luz, mas está em densas trevas. Porque o Senhor é uma luz que nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. E assim aquele que tem o discernimento entre o bem e o mal
é algo que o Espírito nos mostra. O Espírito sonda, ele não vê exteriormente, mas ele sonda a intenção da mente e do coração. E a palavra diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso. A luz é criada antes mesmo da maior lumiar para governar o dia, assim como a menor para governar a noite. Jesus Cristo é o sol da justiça. Ele é aquele que nos concede, ele é o Shalom que nos concede. Deus nos atraia enviando o seu Espírito em seu nome e nos concede a paz que excede todo o entendimento. Aonde não tem nada que nos separa do amor de Cristo, não tem principado, não tem potestade, não tem altura, profundidade, não tem, a palavra diz, nem mesmo a fome, nem mesmo a nudez, nada nos aparta do seu amor, mesmo porque tudo que é terreno nós desprezamos, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama e nem conhece a Deus. Assim a palavra nos diz. Assim como diz: aquele que chama o seu irmão, a qual vê de idiota, a imagem de Deus o criou, como pode dizer que ama a Deus, a qual não vê? Assim o Senhor nos ensina. Por isso perseverai, porque muitas são as ciladas inevitáveis, assim como muitos são os escândalos, e ai por meio do qual vêm os escândalos, porque ele já dizia: ai de vós que despreza um destes pequeninos que crê em mim, assim como ai de vós que por meio vêm os escândalos e desfalece um destes pequeninos, assim nos diz o Senhor. Por isso estejais sempre dando um bom testemunho, porque é melhor para aqueles que perseveram e um alimento sólido onde se alcança o discernir entre o bem e o mal e jamais é seduzido e tampouco enganado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.